Passando aqui mais uma vez, graças a Deus, nessa oportunidade, para agradecer primeiramente a Deus e a você que ouviu a palavra, que deixou um like, que se inscreveu. Deus te abençoe, que essas palavras possam ser de edificação para a tua vida em nome de Jesus, para a glória de Deus. Tenho uma palavra de Deus para você que está aqui no livro de Lucas, capítulo 17, e o versículo 20 ao 21. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, respondeu-lhe: o reino de Deus não vem com a aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Jesus ele traz uma lição muito profunda acerca do reino de Deus, quando ele diz que o reino de Deus não tem uma aparência exterior. E muitas das vezes a gente é bitolado a achar que o reino de Deus está na aparência. Não é uma calça que diz que a pessoa é um homem espiritual, nem uma bermuda que diz que esse homem não é espiritual. Não é uma saia que diz que uma mulher é espiritual, e não é uma calça que diz que ela não é espiritual. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não se baseia na aparência. A vida espiritual da pessoa, eu aprendi com um homem de Deus, ele falou algo muito interessante, que espiritualidade ninguém ensina a ninguém, não. A espiritualidade é na simplicidade do dia a dia. Jesus andava simples, não andava como os sacerdotes, mas carregava o reino de Deus com ele. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Carregava o reino com ele. E aparentemente quem olhava para Jesus dizia: isso aí é um carpinteiro, um homem desse é muito simples, não tem nada de Deus ali, mas tinha tudo de Deus. Ele dizia: eu e o Pai somos um. O reino de Deus, ele não está na aparência visível das coisas. O reino de Deus, Jesus disse que está numa semente. Jesus disse que o reino de Deus está numa árvore. Jesus disse que o reino de Deus está numa mulher colocando 3 medidas de farinha numa panela. Jesus disse que o reino de Deus está numa pescaria. O reino de Deus não vem com uma aparência, com bola de fogo, com raio, não. O reino de Deus, Jesus mostra ele nas coisas mais simples. Nas coisas do dia a dia da pessoa, Jesus mostra o reino. E é interessante que Jesus disse: muitos dirão, ele ali, ele aqui, mas não vão. Por quê? Porque as pessoas vão estar baseadas que o reino de Deus vai estar em determinado lugar por causa de algo que está acontecendo. Por causa de algo, entre aspas, sobrenatural está acontecendo, a pessoa diz: não, o reino está ali. E Jesus disse: pode ser uma manifestação do reino, mas o reino não tem uma aparência exterior. O reino está dentro de vocês. O apóstolo Paulo diz que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino da luz do seu amor. Paulo diz também em Efésios que nós estamos assentados em regiões celestiais. Foi transportado e está sentado. Isso que Paulo fala é muito profundo. Mas veja o que Jesus diz. É mais profundo ainda. Jesus diz em Lucas 17, 21 que você nem foi transportado e você nem está sentado no reino. Jesus diz: o reino está dentro de você. Aleluia. Você carrega o céu dentro de você. Ele está dentro de você. Agora vai depender de mim e de você deixar esse reino se manifestar. Jesus chegou diante de Nicodemos e Jesus disse: olha, tu tem que nascer de novo. Ele disse: como é que eu vou nascer de novo? Aí Jesus disse: olha, eu estou te falando das coisas da terra. Tu não está entendendo se eu te falar das coisas do céu.
Se com as coisas terrenas tu não entende, imagina se eu falar das coisas lá de cima. Por quê? Porque Nicodemos esperava o reino com a aparência. Ele esperava o Messias nascer em berço de ouro. Ele não esperava o Messias nascer numa manjedoura em Belém. Ele esperava, não só ele, mas muitos esperavam o reino de Deus com uma aparência exterior. Mas Jesus veio numa simplicidade, filho de carpinteiro. Morava numa aldeia, num lugar simples. Mas ali estava, aleluia, o reino de Deus sendo carregado para onde ele ia. E ele tenta colocar isso na cabeça dos discípulos. Ele tenta colocar isso na nossa cabeça hoje, dizendo: olha, o reino, ele não vem com aparência, não. Ele disse: muitos dirão, ele aqui, ele ali. Mas não vão, porque o reino do céu está dentro de vocês. Você não precisa ir muito longe para procurar o céu, procurar Deus, procurar algo da parte do Senhor, não. O céu está aí dentro de você. O apóstolo Paulo, escrevendo em Atos, capítulo 15 e no capítulo 17, ele fala algumas coisas do reino, mas no capítulo 17 ele diz assim, que nele vivemos, nos movemos e existimos. No Senhor você se move, você vive e você existe. Paulo estava dizendo, o reino está aí. Você tem um reino. Infelizmente, as pessoas estão acostumadas com um reino de aparência. Estão acostumados com um reino que alguém diz assim, olha, se tu for em tal lugar, ali, tenho nada contra os lugares não. Mas Jesus disse também que se você entrar no seu quarto e você ora, e o seu pai, que vê você no seu quarto, no seu secreto, no seu oculto, te recompensará em público. Jesus não proibiu ninguém, mas Jesus disse, se tu quiser encontrar o Pai, quando tu dobrar teu joelho, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Se você quiser encontrar Ele, é perto de você encontrar Ele. E o reino do céu, ele precisa que a gente desperte para essa realidade, para essa consciência de que a gente carrega o reino para onde a gente for. Que o reino do céu está dentro de cada um de nós. A sua mente pode ser um céu ou um inferno. Vai depender de como você vai usar ela. Vai depender de que consciência você tem. O apóstolo Paulo disse, vós tende a mente de Cristo. Paulo estava dizendo, tu tem o céu dentro de você. Mas é você quem vai dizer qual é a mente que vai reinar. Quem não tem consciência de que carrega o reino de Deus, tá igual a mulher samaritana. Olha, eu acho que o lugar mesmo da adoração é lá no monte. Aí vocês dizem que é lá em Jerusalém. Aí Jesus disse, não, o reino está tão perto. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Jesus estava dizendo assim, não é vocês que estão procurando Deus, não. É Deus que está procurando vocês. Não é vocês que encontram Ele no monte ou lá em Jerusalém, não. É Ele que procura vocês, porque Ele está em vocês. Ele procura achar em você, em mim, esse reino. Adão estava no jardim do Éden. Adão não precisava sair para outro lugar para encontrar Deus. O Éden, o céu de Adão era ali. Adão não precisava ir para outro céu. Na virada do dia, o Eterno, Todo-Poderoso, se encontrava com Adão ali, porque aquele era o céu de Adão, o reino. Estava ali.
Quer encontrar Deus? Precisa ir muito longe, não. Ele está aí. Se você fechar os olhos e dizer, Pai, fala comigo, me dá uma direção, me mostra alguma coisa, faz eu compreender mais sobre as coisas do céu. Ele vai falar aí. Sem você precisar de ir muito longe, consultar alguém. É bom um conselho, uma oração, mas tu já carrega o reino. Você só precisa entender isso. No dia que você entender que o reino do céu está dentro de você, muitas coisas vão mudar na sua vida. Por exemplo, você não vai ficar pulando de galho em galho precisando estar ouvindo todo mundo, não. Você só precisa dobrar o seu joelho e dizer, eu sei que o Senhor está aqui comigo. Pronto. Acabou-se. Não precisa ir tão longe. O céu está dentro de você. Está aí. Você só precisa entender e crer nisso. E despertar para isso. Que você carrega Deus dentro de você. Você é templo e morada do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Guarda essas palavras no teu coração. O reino do céu está dentro de você. O reino do céu não é com aparência exterior. Não se iluda. O reino do céu não está muito longe, não, está aí. E espiritualidade ninguém ensina a ninguém, não. Não é o falar simplesmente, nem o vestir. Jesus era simples e carregava o reino dos céus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Medita nessas palavras. O reino do céu está aí.